Boa noite, que Deus abençoe a sua vida e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu quero orar com você e eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua noite de sono. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar muitas bênçãos sobre a nossa família. Eu convido você a se inscrever. Deixa o seu like e nos comentários o seu nome e o nome de toda a sua família. Então vamos aqui para a mensagem e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Oração no meio de grande perigo. Então diz assim, meus irmãos: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz, suplico ao Senhor. Meus irmãos, nós já falamos aqui o Salmo 142, né? E graças a Deus tem muitas mensagens do Salmo 142. Tem várias revelações, várias mensagens. E a cada dia a palavra do Senhor se renova. É ou não é verdade? Estamos na live aqui especial pela família. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito você, esposa, marido, filhos, pais, enfim, vai abençoar muito a sua vida. Então, a Bíblia fala que Davi estava no meio de grande perigo. Que perigo era esse, pastor? Saul, né? Perseguia Davi e Davi fugindo de Saul. O medo de ser morto, né? Quem quer ser morto, né, meus irmãos? Quem deseja o mal para a sua vida? Ninguém quer o mal. Então, Davi ele foge de Saul para evitar conflitos, né? Contritos e conflitos. E assim somos nós, meus irmãos. Devemos, sabe, fugir daquilo que vai nos trazer angústia e sofrimento. Tem um ditado que diz assim, ó: quando um não quer, dois não brigam. Você vê muitos casais, né? Muitas famílias que chegam ao ponto de se agredir. Ou às vezes não se agride fisicamente, mas com palavras, né? Xingam, amaldiçoam, talvez praguejam, né? Desejam mal. Às vezes, quando a esposa está doente, às vezes o marido chega ao ponto de falar: tá vendo? Tá vendo? Eu falei que você ia ficar doente. Ou vice-versa, né? Ou filho, pais que falam pro filho: eu falei que você ia ficar assim, eu tô falando. Sabe, às vezes tem prazer, né, de profetizar e falar isso. Sabe, meus irmãos? Eu acho que nós deveríamos mudar o nosso discurso. Ao invés de nos alegrar, né, com palavras ruins, devemos nos alegrar com as bênçãos. Ao invés de amaldiçoar, devemos abençoar. Ao invés de nos alegrarmos com a derrota e com doenças, né? Não, pastor, mas eu falei que ia dar errado. Não, meus irmãos. Sabe, eu acho que nós deveríamos mudar esse discurso. Devemos abençoar a nossa família. Pastor, mas ele errou. Mas ela errou sim, meus irmãos. Todos nós erramos. É ou não é verdade? Eu acho que a cada erro que nós cometemos, imagina que a cada erro viesse uma maldição sobre a nossa vida. Meus irmãos, olha, estaremos perdidos, porque erramos e falhamos toda hora. Então Davi, ele foge de Saul e ele se esconde numa caverna. Sabe, meus irmãos? Às vezes a gente foge de certas situações, ou você, esposa, marido, filho, enfim, está fugindo de certas situações, certas brigas, contendas. Eu acho que tem pessoas, meus irmãos, que às vezes já não suportam mais, né? Às vezes o marido fala as coisas, a esposa já está tão desgastada, né, com a situação, que às vezes nem cai na provocação, ou o marido, né, vice-versa. Aí diz assim, ó, vamos lá. Versículo 2: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, quer dizer, conhece o meu caminho. Então, meus irmãos, Davi ele fala que diante do Senhor ele estava derramando a sua queixa, né, a sua oração. Ele estava expondo para Deus a sua tribulação. Meus irmãos, devemos orar a Deus, sabe, expor para o Senhor. Tem até uma música, né? Acho que é da Cassiane, que fala que se chorar,
chore aos pés do Senhor. E essa é a mais pura realidade. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes choram aos pés dos homens e são humilhados. Tem pessoas que choram aos pés do marido e é humilhada. Ou o marido aos pés da esposa é humilhado. Sabe, meus irmãos? Tem muitas pessoas que não choram aos pés do Senhor. Mas devemos chorar sim. Expor as nossas fraquezas. Expor a nossa dor. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou forte, eu vou aguentar, eu vou suportar. Não, meus irmãos. Reconhecemos a nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer, e isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de que você precisa de Deus. De que sem o Senhor na tua vida não tem como as coisas caminharem. E isso é um sinal de dependência de Deus. Não é um sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza é quando você se humilha para o homem. Mas quando se humilha para o Senhor e se derrama diante do Senhor e diz, Senhor, me ajuda e me socorre. Eu não sei como resolver, eu não sei como agir com o meu marido, meus filhos, os meus pais, os meus filhos. Quando você faz isso, você pede a Deus que Ele abre portas. Ele abre, meus irmãos. Então aqui no Salmo 142, no versículo 4, diz assim, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então Davi, ele fala, meus irmãos, ele foge para a caverna, né? Não tem lugar para ele ficar. Ele vai para onde? Ele vai para onde, meus irmãos? Ele vai para qual cidade? Se toda a cidade que talvez Davi ele aparecesse, talvez estava ali, ó, procura-se Davi. Davi era procurado. Então, para onde Davi fugir? De repente, tem esposas que são assim, né? Tá passando uma luta em casa, ou a mãe, o pai, enfim, e não sabe para onde ir. Vai para casa de quem? Da família, que às vezes ela brigou, ou ele discutiu, ou talvez discutiu, né? Brigou feio com a família por causa de um, de outro. Vai para onde, meus irmãos? Vai bater em que porta? Vai pedir ajuda a quem? Diante de tanta dificuldade que o mundo, as pessoas estão passando, quem pode socorrer? Quem pode ajudar? Então Davi, ele não tinha nenhum lugar para ele ir, a não ser se esconder na caverna. Talvez não é uma caverna, né, que você está, mas talvez aí é no canto aí que você fica, né? Talvez é no momento que você, na hora de dormir, na hora que você está sozinha, sozinho, a hora que você pensa, né, da vida, pensa em tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que está acontecendo com a sua família. Talvez essa é a sua caverna. É um momento de refúgio, é um momento de esconderijo. Talvez esse momento. Talvez pode estar todo mundo em casa, de repente dormindo. Aí você acorda de madrugada. É o teu momento. É o teu momento para você desabafar, para você abrir o coração. Talvez na rua. Tem pessoas, meus irmãos, que ela não se dá bem em casa. É tanta briga, tanta contenda em casa, tanta discussão, que a pessoa prefere ir para a rua, ficar numa praça, ou ficar na calçada da rua, sabe? Pensando na vida, pensando nos problemas, que talvez dentro de casa é guerra, é contenda, é discussão. Então Davi, ele não tinha para onde ir. Aí no versículo 5 diz assim, ó, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Então, meus irmãos, Davi não tinha ninguém. E ele sabia que as pessoas não estavam ao seu lado porque tudo estava dando errado. Talvez você não tenha ninguém por você. Talvez as pessoas não comprem a sua briga. Sabe, ninguém coloca a mão no fogo por você. Davi estava falando isso. Se o Senhor me fizer bem, vão rodear de pessoas. As pessoas vão me cercar, vão aparecer amigos. Só não estão aparecendo amigo para mim porque eu tô fugindo, eu tô na caverna, eu tô passando tribulações. E é assim, meus irmãos. É muito difícil, né? Você, esposa,
quando ninguém acredita em você. Marido, filhos, é muito difícil quando você não tem ninguém ao seu lado, ninguém que lute, que ore por você. E você tem que lutar sozinho, vencer sozinho. Aí quando tudo dá certo é muito fácil, né? É muito fácil as pessoas aparecerem. Mas nos momentos que você mais precisou de oração, nos momentos que você mais precisou de ajuda, de uma palavra. Não precisa dinheiro, não. Às vezes a pessoa pensa que quando a gente vai buscar ajuda em alguém, a pessoa pensa logo em dinheiro, né? Ih, já vai me pedir dinheiro. Não. Às vezes uma palavra, às vezes só desabafar, às vezes só abrir o coração. É muito difícil, meus irmãos, sabe? Às vezes é muito difícil encontrar alguém. Davi não tinha para onde ir, teve que se esconder na caverna. Davi não tinha ninguém, não tinha ninguém quem pedir, mas ele sabia que quando Deus mudasse a sorte dele, ele ia ser rodeado de pessoas. E é assim, meus irmãos, infelizmente é assim. Infelizmente, tem pessoas que só estão do nosso lado quando temos alguma coisa para oferecer. Ou quando já demos alguma coisa, ou já oferecemos, aquela pessoa vai embora. Aquela pessoa chega, pede, recebe e vai embora. Não fica conosco na luta, não fica conosco na batalha, não fica conosco nos momentos de dificuldade. Tem pessoas que só se aproximam de nós para pedir, para serem saciadas, ou de fome ou de sede, mas não ficam ao nosso lado. Davi se sentiu assim. Davi se sentiu sozinho, não ter para onde ir, sem ninguém. Mas Deus mudou a sorte de Davi, meus irmãos. Talvez você está assim. Você está enfrentando essa luta aí com seu filho sozinho, sabe? Não tem um parente, não tem um parente. Talvez é só você. É só você. Não tem um irmão para aparecer, não tem ninguém. Não tem a mãe, não tem o filho, não tem ninguém. Essa luta é sua, é sozinho você está lutando. Mas quando as coisas melhorarem, aparece um monte, né? As pessoas só aparecem para usufruir da sua vitória, mas jamais para orar contigo nas suas lutas e derrotas, para clamar com você, orar com você. Talvez as pessoas te julgam. E ela, ó, seu marido separou, a esposa foi embora, ela, coitada, coitada, tá sofrendo, e tá desempregada, e coitada da vida dela. É, mas quando as coisas melhoram, quando as coisas dão certa, as pessoas vêm. Por isso que eu falo, meus irmãos, ainda que você esteja na caverna, ainda que você não tenha lugar de refúgio, ainda que você não tenha ninguém, creia e confia no Senhor. Derrama as suas lágrimas, chore, mas chore aos pés do Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu choro, pastor? Chorar, porque eu choro sempre. Eu me derramo diante do Senhor todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, quando que minha vida vai mudar? Quando que meu casamento vai realmente ser feliz? Quando meu filho vai sair desse vício? Quando a minha casa será um lar? Quando, Senhor? Eu faço essa pergunta todo dia. Talvez você faça isso realmente todo dia. Talvez essa é a sua pergunta de todos os dias, toda manhã, toda tarde e à noite. Ou talvez nas madrugadas, quando você não consegue dormir. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele recebe as nossas lágrimas. Ele colhe e coloca no odre. Sabe, meus irmãos? Não é em vão o nosso choro. E não tem vergonha de chorar, não. Chore. Derrama suas lágrimas. Tá triste? Sabe? Tá triste, chore. Tá querendo sumir, desaparecer? Derrama isso diante do Senhor. Fala para Ele, Senhor, não aguento, não suporto mais. Porque às vezes quando você fala isso para alguém, as pessoas pegam isso e colocam contra você. Ih, você não sabe da maior. Fulano me disse que não tá aguentando mais o marido, que vai embora de casa. Ah, você tá entendendo? Quantas são as pessoas, meus irmãos? Às vezes a gente não pode confiar em ninguém, expor nada para ninguém. Se falarmos que estamos passando uma luta financeira, ah, meus irmãos, estamos perdidos. Se falarmos que estamos passando uma luta no casamento, estamos perdidos. Se falarmos que estamos enfrentando lutas com o filho, estamos perdidos. Se falarmos que estamos sofrendo por alguma situação física ou de doença, estamos perdidos. É difícil ter alguém. Por isso que Davi não tinha lugar para ir. Ele não tinha cidade para repousar. Ele teve que se esconder na caverna, um lugar que não tem nada a ver, inapropriado, um lugar que não tem conforto, mas é ali, meus irmãos. É por isso que eu falei, eu perguntei para você,
Qual tem sido a sua caverna? É a cama? É a rua? É a praça? Sabe? Aquele lugar que você se sente para você orar, você pensar na vida. Ou quando todos estão dormindo, você, sabe, você começa a pensar. Mas Deus mudou a sorte de Davi. Deus tirou daquela situação de vergonha e de afronta. Deus ouviu a oração de Davi e mudou a sorte dele. E eu tenho a certeza, minha irmã, eu tenho a certeza que Deus, ele ouve a nossa oração. E se você chora e tem chorado por isso, pode ter certeza, não é em vão, não. Talvez você enxuga as lágrimas, sabe? Você enxuga aí com as mãos, sabe? Você enxuga aí com a toalhinha, com a blusa. Você enxugou, mas Deus escolheu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando você enxuga, Deus já colheu há muito tempo. Deus, ele sabe de tudo, meus irmãos. Ele sabe de tudo. E talvez você está passando por isso. Talvez você pense em desistir, talvez você pense em jogar tudo para o alto, mas Deus envia o socorro. Nos momentos mais difíceis, ainda que não tenha ninguém, Deus está conosco. E Ele vai nos amparar e Ele vai nos socorrer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, pois eu sei que quem está aqui ouvindo essa oração e essa palavra são pessoas, Pai, que às vezes estão cansadas, sobrecarregados, Pai, diante de tanta luta. E não é fácil, Pai. Se a luta fosse fácil, já teríamos vencido. Se a luta fosse fácil de se resolver, já teria resolvido. Mas talvez está difícil, Pai. O marido não muda, é um coração duro, talvez é o filho nos vícios, talvez são brigas e contendas, portas fechadas, doenças. Talvez essa pessoa, Pai, não tem a quem pedir ajuda e não tem para quem pedir socorro. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. O Deus que abre a porta, o Deus do milagre, o Deus da resposta, responda-nos, Senhor. Precisamos tanto de Ti, precisamos tanto do Teu socorro. Ajuda-nos, Senhor. E ajuda essa mãe, essa esposa, esse homem, essa pessoa que de repente, Pai, está sem fé. Não que não crê em Ti, acredita no Senhor, crê no Senhor, mas talvez está sem força, Pai. Talvez está desanimada, desanimado, abatido e abatida diante dessa situação, mas venha socorrer, Pai. O Senhor é a resposta das nossas perguntas. O Senhor é a solução para os nossos problemas, Pai. Então visita esse familiar que de repente está nos vícios, no hospital, no presídio, cura, liberta, dê o livramento. Senhor, toca nesse casamento, restaura, Senhor. Repreende a briga, a contenda, tira, Pai, arranca essa pessoa desse laço, dessa armadilha, dessa seta, Pai, que foi jogada contra essa pessoa. De repente caiu numa armadilha, numa cilada, fofoca, mentira, calúnia, difamação. De repente essa pessoa está vivendo o pior momento do seu casamento, o pior momento da sua família, doença, enfermidade. Mas, Senhor, cura, Pai. Envia o socorro, Senhor. Não temos a quem clamar, Pai. Não temos a quem pedir, porque quem nós pedimos, Pai, talvez não pode ajudar. As pessoas não podem nos socorrer, somente o Senhor. De onde vem o nosso socorro, a não ser de Ti, Pai? Então ajuda essa mãe, ajuda essa esposa, tira ela do laço, tira essa pessoa da armadilha, livra, Pai. Essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, essa pessoa que o casamento acabou, o marido foi embora, a esposa foi embora, os filhos estão nos vícios, liberta, Pai. Essa pessoa, meu Deus, tem problemas nos rins, no pulmão, essa pessoa que está desesperada, angustiada, que de repente, Pai, vai passar por um exame, ou por uma cirurgia, ou já passou, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa restaurar nesse momento e trazer alegria e a paz para essa família. Minha irmã, meu irmão,
estende a sua mão para a sua casa. Se você está dentro de casa, estenda a mão para cada cômodo da sua casa. Senhor, abençoa, Pai. Abençoe a sala, a cozinha, o banheiro. Abençoa o quintal, todos os cômodos, Pai. Se tiver algum cômodo aonde tem brigas, contendas, talvez, Pai, tudo é perfeito, mas tem um cômodo que é só briga, contenda. Parece que tem alguma coisa ali. Parece que tem alguma coisa, Pai, que jogar ali. Meu Deus, que nesse momento o Senhor possa repreender esse mal. Toda palavra de maldição, praga rogada, praga proferida, de repente comeu alguma coisa ou recebeu alguma coisa. Senhor, quebra esse laço, quebra essa armadilha. Senhor, guarda a nossa casa. Proteja os nossos familiares. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, visita a nossa casa. Entra com providência, Senhor. Restaura essa casa, essa família. Restaura os filhos. Traga união, felicidade, paz, amor, alegria a esse lar, Pai. Abre as portas para quem está desempregado. Prospera, Pai, essa família, essa pessoa que tem um sonho, um projeto, o próprio negócio, a loja, envia cliente, prospera. Senhor, nós oramos por portas abertas e profetizamos, Pai, a vitória, os sonhos dessa pessoa venha se realizar. O sonho, Pai, da casa, do projeto, do objetivo se concluir, Pai. Nós profetizamos e declaramos, meu Deus, que nesse dia o Senhor possa começar a agir. Coloca a sua mão, estenda as suas mãos em direção à porta da sua casa e diga assim comigo: Senhor, acampa os teus anjos na casa, na minha família, na porta da minha casa, e que todo mal, toda inveja, olho grande, não entra mais. Eu não aceito. Fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão. Não quero mais. Eu não quero mais briga, contenda, doença na minha casa. Seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Senhor, acampa os teus anjos e guarda toda a minha família em o nome do Senhor Jesus. E se minha família sair, Pai, para algum lugar, que o Senhor possa acampar os teus anjos também. Acompanha eles, Pai, guardando e protegendo de todos os males, ciladas e armadilhas preparada contra a nossa família, não vai prosperar. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha casa, a minha vida e a minha família nas tuas mãos, pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o melhor do Senhor está por vir na minha vida. E que hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.